Quero saber antes sobre a sua trajetória na nutrição. Você antes fazia odontologia, não é isso? Fiz. E largou a odonto para ir para a nutrição. Fiz dois. O que te levou a abandonar a odontologia e seguir o caminho da nutrição? Carol, eu sempre gostei muito de me cuidar. Sempre gostei muito de me cuidar e sempre tinha patologias clínicas na família. Minha mãe cardiopata, minha avó com osteoporose, osteopenia. Então, assim, sempre precisou de médicos o tempo todo na família, frequentando, indo na casa dos meus avós. Então, quando eu entrei para odonto, eu falei, nossa, que lindo, uma doutora, né? Vamos cuidar da parte, principalmente da estética odontológica. Mas não, quando eu comecei a estagiar, abri boca daqui, boca de lá. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo. E eu senti a necessidade realmente de entrar dentro da minha família, cuidando da alimentação, que é o que precisava mudar imediatamente. E aí eu resolvi trocar meu curso de odonto para nutrição. E foi tranquila essa mudança ou você teve algumas barreiras? Porque estava falando outro dia até aqui no estúdio, é muito curioso o quanto que a mudança, se a gente pensar na questão biológica, energética, já é difícil. Mas o quanto que a nossa mente trava mais ainda a mudança. Eu estava falando de pessoas que começam a assistir um filme e tem dificuldade de terminar, porque não, já comecei, o filme é ruim, eu vou continuar aqui. Quando a gente fala de mudar a faculdade, é mais ainda, porque são esperanças, às vezes é a família que cria, né? Que daí, ai, minha filha vai ser dentista. Como que foi para você falar, não, eu estou no segundo período, apesar de seu início, mas ainda existiu dificuldade nessa decisão e na mudança? Olha, Carol, parecia que eu já fazia parte da nutrição. É mesmo? É mesmo. Eu entrei para a nutrição, eu já entrei como monitora da Neuzi Trindade, que é uma referência absurda. Sou muito grata à Neuzi Trindade, que é uma nutricionista, ela tem 80 e poucos anos agora. Foi uma das primeiras nutricionistas do Brasil. Eu fui monitora dela, estudei na Veiga de Almeida, na Tijuca. E eu tenho muito orgulho de ter feito todos os projetos da Neuzi Trindade. E eu queria ficar o tempo todo do lado de professores completamente renomeados. Então, assim, parecia que a nutrição ela já fazia parte de mim. Eu estava em todos os projetos, eu queria pegar todos os estágios, eu não tinha filho na época, eu tinha mais tempo. Então, eu fiz todos os projetos do Hortifruti, da empresa Hortifruti. Que legal! Fiz Devassa também, então fiz bastante estágios e foi o que me deu, hoje em dia, uma carreira, assim, um embasamento absurdo na nutrição. E tive profissionais muito renomeados. Parecia que a nutrição já fazia parte de mim há muito tempo. Você contando a sua história e o porquê da sua mudança, eu lembrei de uma situação que eu vivi muito parecida com a sua, no sentido de escolha de faculdade. Quando você diz que você saiu da odontologia e foi para a nutrição porque se conectava com a sua história, é interessante que quando tem uma história de vida e situações que nos marcam, a gente vive com muito mais amor e muito mais entrega. Quando eu comecei na internet a compartilhar a minha história, eu percebi que muita gente precisava de ajuda. E eu já fiz bariátrica, eu engordei, eu pesei 147 quilos, eu emagreci 75 quilos, e em 4 meses de operada eu voltei a engordar tudo de novo. A gente vai falar um pouco sobre cirurgia bariátrica, você atende também bariátricos, né? Mas eu era a pessoa que não tinha tratado a minha cabeça, minha questão emocional, e eu usava comida para me sentir segura. Sim. Mas, enfim, quando eu comecei na internet, eu percebi que muita gente precisava de ajuda e queria, nem precisava, eles queriam, né? Porque tem pessoas que precisam e não querem ser ajudadas, então eu falo que o meu papel é ajudar quem quer ser ajudado. Eu me inscrevi em nutrição, fui fazer faculdade de nutrição. E quando você falou de ver pessoas abrindo a boca e falando, não é isso aqui? E que você não quis pela sua história, eu lembrei exatamente quando eu parei e falei, cara, eu não quero fazer nutrição. Por quê? E uma vez eu falei sobre isso, deu um vucu-vucu no meu Instagram, que eu falei o seguinte, o que é a nutrição? A nutrição, a faculdade, ela te ensina a prescrever dieta. E a dieta, consequentemente, é uma alimentação saudável que vai melhorar a vida e a saúde como um todo. Sim. Mas a parte emocional, se a nutrição for trabalhar, vai ser uma nutrição comportamental. Você fazer um outro curso para isso, faz sentido? Fiz uma pós em comportamental. Exatamente. Para poder aderir todos os meus pacientes que hoje em dia precisam muito de mim. O meu paciente entra no meu consultório, a primeira coisa, eu sou psicóloga. Eu não sou nutri. Eu sou psicóloga. O paciente, ele senta na minha frente, ele começa a chorar. Ele começa a me contar todos os dramas da vida dele. Ele me conta o porquê que ele... Às vezes, ele nem sabe o porquê que ele está ali. Tem uma paciente minha que falou que foi Deus que me mandou aqui.
Então, assim, eu sou psicóloga, primeiro. E uma das pós que eu fiz foi em comportamental, que eu atendo muito a bariátrica também, porque eu cuido muito dessa parte da serotonina, da dopamina, né? Então, eu preciso muito aderir o paciente para mim, como se fosse um filho. Sim, todos são meus filhos, porque eles precisam muito de um autocuidado no início, principalmente da parte psicológica. Exatamente. Eu lembro que eu falei, cara, eu não quero É. sentar num consultório, passar uma dieta e falar, mês que vem a gente se encontra. Porque na minha vida, eu tenho 43 anos, então eu sou de uma fase da nutrição onde era comer de 3 em 3 horas, é ter que comer o arroz integral, arroz branco não podia, né? Alface toda hora. Alface toda hora, era comer de 3 horas. E era comer clara de ovo só, tinha que tirar a gema. Lembra dessa época? Lembro. Então, quando eu fui estudar, ainda era isso muito forte, né? Então, eu falei, eu não quero sentar, passar uma dieta e falar, mês que vem eu te vejo. Beijo. Então, quando você falou que eu não me via olhando bocas, eu lembrei que eu falei, não me via prescrevendo dieta. E foi quando eu decidi me tornar terapeuta.